Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar aqui se vale a pena você dolarizar sua carteira agora, com tudo, força total. Qual é o alvo do dólar, para o nosso dólar contrato futuro, né? Então vou trazer para vocês duas expectativas. Uma foi especialmente tocada ali logo pós o choque de 2020 e vou tentar trazer para vocês a explicação no gráfico, né, de oferta e demanda em relação ao dólar. Então para vocês que gostam do dólar futuro, né? Vou comentar sobre ele, qual que é meu alvo, por exemplo, final aí, ou região final para essa queda atual, tá? Algum contexto também vou trazer, né? Da última subida de juros no governo Dilma, por exemplo, tá? E depois a gente vai comentar sobre asset allocation, né? Como aplicar o seu capital nesse momento, né? Muito difícil, cheio de acontecimentos e que se renovam semanalmente, né? Então a gente não tem como fazer uma análise para o mês, às vezes, né? Trimestre para cima, a gente consegue dar uma chutada porque tem muita coisa acontecendo, tá? E fato inflacionário, commodity, geopolítico, né? Política monetária, bastante coisa acontecendo. Então, pessoal, é um vídeo onde eu vou mostrar para vocês alguns ETFs, dólar, tá? E qual a minha opinião sobre dolarizar a carteira nesse momento, tá? Vamos lá, passar para vocês aqui o disclaimer, tá? E eu já pulo para o conteúdo, que é um pouco gráfico hoje. Tá? Vou trazer para vocês. Esse é o gráfico do dólar. Tá? Então a gente começa com o dólar. Esse dólar, pessoal, é o dólar contrato futuro. Tá? Então o que eu quero colocar? Já publiquei para vocês esse gráfico algumas vezes, né? Vamos repetir que a última grande queda do dólar, pessoal, se deu lá no finalzinho do segundo governo Dilma, quando ela teve que, né, empinar o cavalo lá e subir taxa de juros. Tá? Subiu taxa de juros de uma maneira bem forte, o dólar caiu naquela época 1.200 pontos, dólar contrato futuro, tá? 28%, tá? Pós grande crise, né, o choque de medo no mercado que foi 2020, tá? Então bolsa cai, dólar sobe, né? Então esse é o movimento aqui 2020, tá? Beleza, março ali. Pós março, pessoal, o dólar repetiu, tá? A demanda. Então quando eu falo para vocês fluxo de queda, fluxo de alta, demanda de queda, demanda de alta, pessoal, a demanda, o mercado demandou aqui com a alta dos juros da Dilma, tá? Lá em 2015, 16, 28% de queda, 1.200 pontos, tá? Pós-crise, tá? De março, onde dólar subiu e bolsa caiu, circuit breakers, aquela coisa toda, o mercado também demandou 1.200 pontos, né? 1.210 no período da Dilma, 1.240, mas entenda que a região dos 1.000 a 1.200, a 1.500, dependendo de como você interpreta e qual a sua função no mercado, você já poderia entender que, opa, era um bom momento para se dolarizar a carteira. Era um bom momento para comprar dólar também, por que não? Tá certo? Então, este fundo aqui, tá? Essa expectativa, tá? Essa demanda, eu acabo replicando, lógico, com o contexto do lado. Pois bem, né, o contexto de subida de juros é diferente do contexto de um choque de mercado, de uma crise sistêmica como foi o Coronga, certo? Mas dá para se colocar o mesmo padrão, que é o quê? Medo. Tá? Então, o medo do mercado aqui no curtíssimo prazo, tá? Tô falando aí de 500 dias, pessoal, e aqui 600 dias, 680 dias, 500 dias, tá? 73 dias úteis, 97 dias úteis aqui. É natural a gente esperar, tá? Uma venda desse quilate. Pois bem, pessoal, o que eu estou fazendo agora? Tá? Então, eu projeto a partir da máxima atual, tá? Mais 1.200 pontos, né? Porque nós temos o corte, o aumento dos juros agora fazendo efeito. Tá? Então, eu vou colocar essa máxima agora a partir daqui e projetar o azul. Estamos chegando próximo, já mostro para vocês em um gráfico específico esse alvo, tá? E também tenho a demanda de 28% de queda a partir dessa máxima e não dessa, porque da canhota e não dessa destra, porque 28% a gente ainda não caiu. Nós estamos caindo cerca de 20%, tá? 28%, o alvo é 4.278, 42,78. Tá? 427,8 ou sei lá, 4278,5. Tá? No comercial seria 4,27, pessoal. Tá? Então tenho esse alvo aqui, como também a projeção dessa demanda, só que dessa vez na parte percentual. Tá? Da máxima, 28% para baixo,
chegaríamos aqui em 4,27. Da máxima, quando eu plotei 1.200 pontos para baixo, chegamos fatalmente aqui, ó, 4,767. Ficou alguns pontinhos, mas pessoal, quero identificar para vocês que no nominal já projeta a partir dessa máxima aqui. Tá? E estou esperando então o ciclo final a se iniciar em 4,27. Tá? Então esse é o dólar, tá? Uma simples análise aqui de comportamento, não precisa chamar de análise técnica, comportamento. Subiu taxa de juros, política monetária em 2016, risco fiscal também, tá? Então fiscal e monetário fizeram 1.200 pontos de queda aqui no dólar, mas principalmente política monetária aqui, pessoal, porque a parte fiscal estava arranhada, então a parte fiscal fez bolsa cair sem dúvida nenhuma. Já na parte monetária trouxe dinheiro para o CDI, ou seja, a oferta de dólar ou a expectativa de mais dólares entrando no país, taxa de juros alta. Legal. Nesse momento é outra causa, tá? É uma pós-crise sistêmica, tá? Mas o medo, ele mais ou menos que se replica porque é um sentimento, um comportamento. Então, o comportamento do mercado, pessoal, tem 2 ou 3, né? Tem o comportamento de equilíbrio, onde os mercados ficam laterais, né? A gente pode perceber aqui que geralmente o equilíbrio vem depois de uma grande distorção. Então, equilíbrio, tá? Sem dúvida nenhuma, equilíbrio. O problema é que esse equilíbrio aqui foi bem volátil, né? Com máximas e mínimas bem distantes, tá? Mas, enfim, 3 fases de equilíbrio e geralmente pós esse equilíbrio nós temos tendência. Tivemos tendência. Pois bem, nesse momento, me parece muito mais fácil dizer, né? Que com os juros lá em cima, tá? E a parte fiscal indo muito bem, porque nós temos commodities performando de certa maneira ótima, tá? Então nós temos um fiscal no momento até acima do esperado, tá? Lucrando bastante. O Brasil está principalmente com commodities, tá? Então é natural que a gente tenha um break para baixo. Certo? Depois desse break, pessoal, vai ter um equilíbrio e aí a gente vai olhar para riscos sistêmicos, para política monetária e fiscal, para tentar identificar. E aí, tá legal? O dólar tende a se fortalecer ou a enfraquecer perante o real? Tá? Bacana. Então, pessoal, eu sei que a análise gráfica tem muito preconceito, mas também você pode utilizar aqui na ótica de alocação de recurso. A pergunta, é hora de começar a comprar dólar? Confesso que sim. Dólar moeda, tá? E depois, aos pouquinhos, até os 4,27, você tem que ter um alarmezinho sabendo que, olha, vai ter cada mês que você for comprar tende a estar mais barato o dólar. Mas sempre fatiando esses meses, porque tudo pode acontecer da noite para o dia, né? Riscos como os 2 citados podem acontecer da noite para o dia, tá? Mas é fato que a expectativa é que o dólar vai cair, tem fundamento por trás, tá? Bom, legal. Feito isso no dólar, pessoal. Agora a segunda pergunta, que é o asset allocation, né? Vale a pena comprar ações em dólar, tá? Aí eu tenho que fazer estudos lá, norte-americanos. Como é que estão as curvas de juros, tá? Quanto está pagando os yields, tá? E a gente tem a coisa feia, muito próxima disso acontecer, que é a curva azul, tá certo? Perdão, né? A curva laranja aqui de 2 anos, certo? Já performa, tá? Já performa aqui, tá? Melhor, quase, perdão. A curva de 2 anos, pessoal, que é a curva azul, ou seja, os juros que vão vencer daqui a 2 anos, yields para 2 anos, estão quase invertendo aqui o que paga os juros de 10 anos. Lei de mercado, né, pessoal? Quanto mais tempo você empresta, maior é a taxa, porque maior são os riscos no longo prazo, tá? Quanto menos tempo você precisa de emprestar dinheiro, isso no banco e também nos treasuries do governo, menos tempo, menor a taxa, porque você tem ali, né, pelo menos teve garantia para dizer, olha, não preciso de um empréstimo de 30 anos, preciso só de 2 anos para te pagar, tá? E nesse momento, quem está pedindo emprestado para 2 anos está recebendo mais do que emprestar para 10. Ou seja, o mercado está precificando que daqui a 10 anos a economia vai estar pior. Vai ter uma recessão, possível recessão. Então, nos Estados Unidos, pessoal, para alocar recurso, eu acho um problema nesse momento, ou pelo menos perigoso, tá? Vou mostrar mais um gráfico para você, que é o IVVB11, tá? Com os pontos técnicos, mas por hora não há tendência de alta e nem tendência de baixa.
houve uma primeira enxugada de valor, tá? Por quê? Porque os juros estão subindo lá também e começou a subir de fato nas reuniões do Fed. Tá? Mas a expectativa nos Estados Unidos de política monetária é diferente da do Brasil. Tá? É diferente do Brasil, que já começou a subir, tá? Taxa de juros há 1 ano atrás. Então o Fed está começando, como se fosse o julho para os Estados Unidos agora, na minha opinião. Lembra do julho do ano passado, que tivemos 1% de alta de juros e fizemos alta. Nós começamos a subir em maio e fizemos máxima de mercado em julho. Tá? Caracterizando lá em julho aquela alta de 1%, que chocou o mercado. Depois foi para 1,5%. Tá? Então eu considero que nós estamos nos Estados Unidos em maio. Tá? Para não dizer julho, estamos em maio do ano passado. Tá? Então tomem cuidado, daqui a 2, 3 meses o Fed pode empinar o cavalo também. Ao invés de subir 0,25, subir 50, 75, tá? E o mercado protagonizar o topo. Então, se eu fosse dar um palpite, o mercado norte-americano está em maio do ano passado do Ibovespa. Ainda recebe compras, ainda está felizão, só que a inflação está pegando e o Fed tem probabilidade legal de dar uma empinada nesse cavalo aí, subir juros mais do que o mercado espera. Tá? Mais do que a narrativa, a expectativa. Tá? Isso é bem qualitativo, tá, pessoal? A expectativa do mercado. Então, o IVVB, eu postei esse gráfico aqui no TradingView, né? Era o primeiro ponto de compra, era nessa faixa aqui dos 200 e pouquinho, depois dos 231, tá? E os dois que não tocou ainda, não tocaram ainda, estou falando aqui de 209,29, 193,91. Ou seja, pessoal, sou anticíclico, tá? Começo a comprar mais ETFs quando ele cai, faz todo sentido. O ETF é um investimento passivo que você tem que fazer ali, tá? Todos os meses, mas aí vamos supor que você compra todos os meses um IVVB. Poxa, quando ele cair X%, e eu considero ser uma belíssima estratégia para ETFs, pessoal, comprar por volatilidade, tá? Então, eu tive aqui, né, 255, depois 231, beleza, parou no 231, 255 você comprou, ele veio para 231, você comprou mais. Agora, quais são os próximos pontos, pessoal? 209, 193. Se você investe no IVVB, pessoal, é para parar de investir? Nunca. Sempre participe do mercado. O meu papel aqui, como o Clube dos Dividendos, né, comunicador aqui, é dizer para você, olha, compra menos quando o macro está desfavorável, quando a política monetária, na verdade, está dizendo para você slow down, né? Dar uma diminuída. Né? Então a minha opinião é que o S&P está no maio do Ibovespa do ano passado. Embora o Ibovespa seja commodities, S&P nada com isso, representa muito mais a economia real lá, tá bem focado em tech, tá? Então, de certa maneira, também é um pouco concentrado ali, né? Mas a política monetária faz preço, tá, pessoal? Em tudo que é variável, não importando se é ali, né, commodities ou outra coisa, tá? Por um momento faz preço. Depois commodities vão estar nem aí, né? Porque acaba sendo exportação e aí vai depender do consumo e crescimento do país exportado, das economias exportadas. Então, commodities aqui no Brasil estão meio que aquém da taxa de juros, né? Mas nos Estados Unidos, as techs, que seguram bastante dessa alta aqui, elas estão bem conectadas com a taxa de juros. Então, existe um risco lá até mais forte em relação à subida da taxa de juros perante o mercado financeiro deles, né? Tá mais sensível, é mais sensível à taxa de juros do que o nosso, que é mais comoditizado e bancarizado, bancões e commodities. Então, política monetária para nós, pessoal, ano passado fez preço, mas deixou commodities ainda mais baratos e bancos ainda mais baratos. E esses dois setores não estão muito conectados com a nossa política monetária. Tá? Commodities está conectado à política monetária externa. Bancos não. Então, boa oportunidade. Vocês estão vendo a euforia toda que foi do rush natalino para cá. Tá? Esse cara aqui não. Política monetária, de fato, faz fundamento. Né? Faz valuation ser deteriorado. Tá? Então, a Bolsa Americana, no meu ponto de vista, é muito mais sensível à política monetária do Fed do que Ibovespa Copom. Tá? Então, eu coloco para vocês aqui que tudo bem. Um segundo aporte, né? Um em 255, outro em 231, mas saiba que a tendência é cair. Tá? A tendência é cair até que se chegue, por exemplo, em 1 março, o Fed
Ou seja, ele começa a ficar à frente da curva. Por enquanto o Fed nem está vendo a curva. Tá? Então, quando ele começar a ficar à frente da curva de juros, espero ter explicado para vocês isso no vídeo da Magalu, no vídeo da Via, tá certo? Bom, minha opinião então sobre o IVVB e dolarizar a carteira de maneira geral, não vou pôr stock picking aqui para vocês, só o IVVB que ele é bem famoso, né? Pode ser NAS de 11 também, a mesma coisa, tá? E aí eu já acho que o stock picking, né, desse momento, pessoal, é aqui no Brasil, tá? É olhar para o setor de consumo e varejo, setor imobiliário e começar compras. Vejam quanto caiu essas companhias. Tá? Então nós aqui, diferente dos Estados Unidos, a curva de juros dos Estados Unidos, vocês viram que tá o yield dos Estados Unidos tá um maluco. Tá? O nosso já tá com cara de que achou topo. Tá? Subiu bastante, já tá com cara que achou topo. Então o nosso BC, por hora, pessoal, tem mais credibilidade aqui, ou pelo menos, credibilidade não, o nosso BC não está atrás da curva. Vamos colocar assim. Tá bem nela ali, certo? Então é importante, vejam que o DI 30 fez topo duplo, enquanto o ICON, né, o índice de consumo e varejo, o IMOB, Small 11, enfim, o Small já fez fundo duplo. Tá? Então, stock picking nesse momento, pessoal, ainda está aqui no Brasil, na minha opinião. Está nas ações aos poucos de pouca capitalização, de pequena capitalização, que depende da economia doméstica. Tá? Porque a gente pode estar preocupado num segundo semestre, pós-eleição, com atividade econômica e não com inflação. Enquanto o mundo desenvolvido, ou os Estados Unidos no caso, né, vai estar preocupado com inflação por hora, porque ele está começando agora a subida de juros para dar uma desaquecida na economia. Tá? Outro stock picking que pode ser interessante, pessoal, mas ainda vejo quedas, tá? É a Europa. Então, o MSCI da Europa aqui, o IEU, vou deixar o card aqui do vídeo que eu postei sobre, tá? Também olhar para ele, né, que está muito próximo aqui da máxima de 2020, tá? O S&P está longe, o IVVB11 está longe, tá? De 2020. Já o Stocks Europa aqui está próximo de 2020. Então, coloquei 2 pontos aqui, 7.135, 6.083, como pontos anticíclicos para comprar. Tá? O ETF, que no Brasil tem, tá? Você não precisa comprar na gringa o IEEU, tá? Que é o MSCI. Você pode, aqui no Brasil tem o EURP. Tem vídeo aqui no canal, inclusive de ambos, para mostrar para vocês quem que está nesse ETF, né? A Nestlé, a Procter & Gamble, a Unilever, tá? Procter & Gamble não, Unilever, tá? Procter & Gamble é norte-americana. Tá? Então, temos aqui um ETF que, com o fim do conflito, tá? A Rússia e a Ucrânia pode se beneficiar e muito, pode ser bem beneficiado, mas por hora, tendência também de queda, ou seja, anticíclico é comprar na queda e não na alta, pessoal. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um grandíssimo abraço. Estou vendo que o vídeo está ficando com mais de 15 minutos. Pessoal, aulas de opções estão aqui na descrição. Se você não está conseguindo entrar no link, manda e-mail para mim. clube.dividendos@gmail.com. E você que quer fazer alocação macro, eu deixo a carta do estrategista do Rafa, tá? Que é um produto, é um pouco salgado, mas é um produto que você vai de renda fixa, FIIs, estoques, ações, porque faz alocações macroeconômicas. Então, se você gosta desse tipo de alocação, barabim, barabom, veja o produto do Rafa aí, tá certo? Tá na descrição para vocês e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.